Muito bem, amados do Senhor, já nos cumprimentamos, a igreja amada já se sentiu cumprimentada, os que nos visitam já nos deram a honra de cumprimentá-los, e os internautas que interagem já foram também cumprimentados, e é motivo de alegria então, darmos continuidade a essa maravilhosa palavra que nos foi colocada nesta noite, a nossa cidade celestial. Essa é a temática dominical, a nossa pátria celestial. E para isso teremos que ter muita atenção, como sempre o tivemos e temos tido, para que nada saia da nossa visão, do nosso domínio, do nosso entendimento. Então eu quero iniciar lendo para a amada igreja do Senhor, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3, uma palavra muito conhecida de toda a igreja. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Te bendizemos, Deus vivo, glorificado e exaltado sejas tu, Senhor, que aqui estás a nos dirigires com teu amor, com a tua fidelidade, por isso que nos rendemos ao Senhor. Já tivemos 5 minutos de oração, já também tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora, Pai, que o Senhor possa também repercutir, reverberar, ecoar o seu entendimento à igreja, já feito de forma linda por esse magnífico ministério de louvor. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Queridos, para que tenhamos uma ideia, já lemos, portanto fostes ressuscitados juntamente com Cristo ou em Cristo, buscai as coisas de Cristo, as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E aí nós concluímos essa palavra. Uma visão tremenda. Esse pensai é aquele que vive com o pensamento focado, paralisado, estático na terra. É aquele que, além de trabalhar, estudar, não tem tempo para elevar o seu coração a Deus, não tem tempo para colocar o seu intuito, a sua missão no Senhor. São pessoas totalmente radicadas, alicerçadas na terra, a tal ponto que não tem tempo para Deus. Então, nesse ritmo, nessa visão, o Senhor diz, pensai nas coisas lá do alto, no sentido de também fixar maior atenção, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados com Ele em glória. Muito bem. Sabedores disso, e já de posse dessa temática, a nossa pátria celestial, eu quero abrir aqui um entendimento, justamente para que as pessoas que não são vocês, tá? Internautas principalmente, que são enganadas quando apresentam a ela um evangelho não dinâmico, um evangelho não flexível, um evangelho não moldado pelo Espírito Santo do Senhor. E é por isso que eu peço que o nosso amado, podia ser qualquer um do mezanino, o nosso amado Luciano, o nosso amado Renê, nos coloque essa temática abrindo o entendimento. Abrindo o entendimento está posto aqui. O que é isso, pastor? Essas são passagens que você, que eu, que nós temos que dominar, para que não sejamos enganados, para que não sejamos atabalhoados. Abrindo o entendimento, preste bem atenção.
No versículo 1, ou no número 1, diz assim em João 14, 2 a 3. João 14, 2 a 3, você está lendo aí. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Entenda a palavra lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, olha que ele estava em vida, onde eu estou, ele está sempre lá, ele é o verbo, ele é o Senhor, ele é Deus, para que onde eu estou, estejais vós também. Então entendamos isso, por isso que eu coloquei bem separadinho, para que você entenda. Quando nós, veja bem, quando nós entendemos que a Bíblia diz que Jesus falou, na casa de meu pai há, verbo no presente, não haverá, não existirão. Mas ele falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, quando ele se humanizou, quando ele se fez carne, quando ele se fez Emanuel, Deus conosco, já existiam na glória muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu teria dito, eu diria, olha, não tem moradas, vocês vão ficar aqui amigos que vão morrer, não tem para onde ir, mas ele está falando, há muitas moradas. Olha que coisa linda. Então eu vou preparar-vos lugar. Ele foi preparar morada ou lugar? Lugar, porque morada já temos e em abundância. Então você entende que um Deus onisciente, onipresente, presciente, já tem um número de moradas suficiente para toda a humanidade, e aqueles que ele disse no seu evangelho, que haveriam de crer que somos nós no futuro, para a época dos primitivos. Então repare, nesse momento, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então ele foi, como homem, fisicamente, o seu espírito continua aqui, o Consolador que ele enviou, no nome dele, continua conosco, ele está aqui nesta noite, em espírito e em verdade, e ele sabe exatamente o lugar de cada um de nós. Muitos judeus, muitos hebreus serão últimos, e muitos gentios, que somos nós, serão primeiros. Muito bem, então vamos primeiro colocar esse ponto, na casa de meu pai há muitas moradas. Amém? Muito bem, esse é o primeiro item para que você não esqueça disso jamais. Número 2, Renê, Lucas, capítulo 23, 41 a 43. 41 a 43. Nós, na verdade, dizia o ladrão na cruz, o crucificado, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este Jesus, referindo-se ele a Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que estarás comigo no paraíso. No original, na versão hebraica, que também é maravilhosa, hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando Cristo estava sendo crucificado à direita e à esquerda, haviam ladrões. E o da direita, arrependido, disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nada contra a esquerda, mas o da esquerda ficou invocado, né? Empedernido e não se arrependeu. Mas Jesus disse ao arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Que naquela hora o ladrão iria morrer, ser sepultado, e porque Jesus disse a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque há muitas moradas. Ele levou, o ladrão foi para a glória, ele falou comigo, que a minha vontade é que onde eu esteja e onde eu estou, estejam comigo aquele que me destes, ou aqueles que me destes. Então o ladrão arrependido foi ao paraíso, foi à glória, amém? Muito bem, então vamos conjecturar para que você entenda o resto da mensagem, para que não haja nenhum tipo de confusão. Número 3,
Lucas 16, de 22 ao 23. Olha outro fato interessante. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, paraíso, glória, para o seio de Abraão. Morreu também o rico, aí é o rico que amava o dinheiro, tá, amados? Não é riqueza nem pobreza que leva à glória, não. Então morreu o rico e foi sepultado no inferno, o que amava o dinheiro, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu, ao longe ou perto? Ao longe. E viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então ambos morreram. O mendigo foi ao paraíso, com certeza encontrou o ladrão da cruz, com certeza estava lá com Jesus, está lá com Jesus, entenda bem isso. E o rico não, ao morrer foi sepultado, e ele ficou em tormentos no inferno, e viu ao longe Lázaro no seio de Abraão. O tormento é terrível, ele tinha visibilidade, ele tinha paladar, ele tinha audição, ou as características inerentes da alma, estava ali em sofrimento. E quando disse assim Jesus, no inferno, foi Jesus quem falou, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então vamos lá, para que você entenda a nossa pátria celestial. Então entendamos isso, e a gente vai trabalhar em cima disso. Renê, número 4, é isso? Número 4. Hebreus 11, 39. Atenção que agora daqui a pouco eu paro e nós vamos conversar. Hebreus 11, 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, nós, para que eles, os que morreram antes de nós, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, queridos, todos aqueles que morreram antes, desde Abraão até os dias de hoje, antes de nós, todos que estão mortos, ainda não foram glorificados, ainda não foram aperfeiçoados. Mas eles estão aonde? Na glória, no paraíso. Em que corpo? Num corpo que não é terrestre. Há corpo terrestre e há corpo celestial. Eles estão num corpo que suportam a presença de Deus, como Enoque, Elias, como o ladrão da cruz, entendam? Como Lázaro, que não era aquele que foi ressurreto, mas como aqueles que já estão na glória, eles estão na glória, no paraíso. Quantos creem? Isso. Mas eles não foram ainda glorificados. Por quê? Porque o Senhor diz assim, quando Ele vier encontrar-se com a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. Por que essa ordem linda de Deus? Porque eles já estão na glória. Os seus espíritos já estão lá, na glória. Eles já estão vendo o Senhor, já estão no paraíso tanto quanto o ladrão da cruz. Estão todos lá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois disso nós, os vivos, os que ficarmos até a sua vinda para arrebatar a igreja, seremos glorificados. E juntamente com eles, mortos em Cristo, subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Então Deus proveu que essas pessoas que já morreram estivessem na glória, porém ainda não aperfeiçoadas, ainda não com seus corpos de glória, mas já estão lá. O ladrão da cruz, o Lázaro, todas as pessoas que já foram arrependidas, o seu amado irmão, parente que morreu em Cristo, já estão lá. Número 5, Renê, temos Hebreus 11, 3a. Tem uma reticências aqui, tem aqui um fragmento, porque tem mais coisas, mas basta isso para que entendamos. Então vamos lá, diz assim, todos estes quem? Que já morreram, os heróis da fé de Hebreus 11, todos estes morreram sem ter obtido vendo-as e saudando-as. Um dia eu vou ter meu corpo glorificado. Um dia eu serei arrebatado juntamente com vocês vivos. Eu já estou aqui, mas ainda não alcancei o corpo de glória. Quantos estão entendendo? Então vamos entender algo.
Paulo fala, e nós vamos ver isso, que para ele o viver era e o morrer lucro. Por quê? O lucro, morrer é lucro, porque ele estaria imediatamente com o Senhor. E isso seria incomparavelmente melhor. Muito bem, então não nos iludamos, a pátria celestial está pronta. Lá existem mansões celestiais, existem muitas moradas. Quantos estão entendendo? Amém. Então, feito isso, vamos dar continuidade. Vamos entender de forma gloriosa. Isaías 62, 62, portanto, versículos de 2 a 3, minha linda, ungida e amada pastora Nailfe, minha esposa, nos lerá Isaías 52, 2 a 3. Isaías 62, 2 a 3. 62 ou 52? Isaías 62, 2 a 3. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E serás chamado por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, uma diadema real na mão do teu Deus. Obrigado, minha pastora linda. As nações verão a tua justiça, todos os reis a tua glória. E serás chamada, Jerusalém, noiva do Senhor, igreja, por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Então, queridos, há uma coisa linda, tanto para Jerusalém, para os israelitas, quanto para a igreja e os gentios, é que quando nós formos glorificados, ou antes disso, que entrarmos na glória, nós teremos o nome, nós, novo. Ou seja, o meu nome não será mais Afrânio. Quando eu estiver em glória e quando no mundo do juízo as pessoas me virem, nos virem a todos glorificados, saberão que eu sou e quem eu sou, e eu saberei quem fui. Porém, o Senhor diz que nos chamará por outro nome, porque o nosso nome de maldição, nosso sobrenome, que foi alastrado no mundo por tanta desgraça e maldição, será cortado, e Ele nos dará novos nomes. Isso é fato. Repitamos, não perderemos a memória, isso não existe, nós nos conheceremos. Agora lá minha esposa vai me olhar e vai dizer, Afrânio, não, porque ela já saberá. A Thaís para o Marcelo, Marcelo, meu amor, não, já terá um outro nome. Mas saberá que foi casada, claro, saberemos de tudo, porém em corpos de glória, imortais, glórias ao Senhor. Isaías 66, verso 22, Isaías 66, 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de ser a vossa posteridade, a vossa descendência e o vosso nome. Então é incrível como nós todos sabemos, e aí para que você não confunda, que haverá um momento, nós vamos ver isso, em que primeiro o Senhor vai arrebatar sua igreja. Haverá grande tribulação, o anticristo vai reinar. Haverá salvação na grande tribulação, sim. Aqueles que ao serem decapitados vão evitar adorar o anticristo e vão dar sua vida em honra e glória a Jesus. Serão salvos. Virá o milênio. E durante o milênio haverá, obviamente, um reinado de reis e sacerdotes, nós em todos em glória, reinando com o Senhor por 1000 anos. Satanás será preso no milênio, você sabe. E depois do milênio, a Bíblia diz que no final do milênio, os mortos sem Cristo, sem corpos de glória, ressuscitarão. Imortais, porque já estão sofrendo em tormentos. E ressuscitarão para serem julgados. A igreja será o júri,
o Senhor determinará, obviamente, a sentença deles, que já está pronta. Aquele que não crê no Evangelho já está condenado. Serão, tá. E depois disso, a Bíblia diz que haverá um estrepitoso estrondo. Eu não vou imitar aqui de novo, que tem gente que pula, né? Pá, um estrondo terrível. E a Bíblia diz que estes céus, espaços siderais, e essa terra que agora existem serão destruídas. Mas segundo a sua promessa, o Senhor fará novos céus e nova terra. Ele não está falando do terceiro céu, onde ele habita em glória, onde está a cidade celestial, não. Entenda isso. Ele está falando dos espaços, as galáxias. Estrepitoso estrondo no primeiro e segundo céus. A terra passará com estrepitoso estrondo. Mas ele fará a nova terra. E aqui ele diz, eu estou adiantando, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estão diante de mim, já estão, pela fé ele já sabe. Diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome também, obviamente. Vamos continuar e vamos avançar. Apocalipse 20, versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11. Eu peço que nessa noite o nosso irmão amado está no recinto, ministro Anderson Vecchione, está conosco. Apocalipse 20, verso 11. Vamos lá, queridos. 20 do Apocalipse, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi um grande trono branco. Falou-se de trono branco é juízo final. É depois do milênio, amém, amados? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. A terra e o céu, a sua primeira dimensão, não a terceira nunca. O céu e a terra fugiram diante dele e não se achou lugar para eles. Quem? O céu e a terra. Pô, já era. Não se achou lugar para eles. Messias quis pular, mas se segurou. Então, não se achou lugar para eles. Eles quem? O céu e a terra. Então, no juízo final, no grande trono branco, ele vai, na presença dele, o céu e a terra passarão, não haverá mais lugar para o céu e terra. Esse é o estrepitoso estrondo. Daqui a pouco você vai lá. Primeira, vamos lá, dando continuidade a Apocalipse, 2 Pedro 3,10. Será que a Thaís está com a nossa tradução, Thaís? Tá não, não é? Deixa o Marcelo quieto por enquanto. A irmã Celi está com a nossa versão? A irmã Celi. Então vamos lá, a irmã Celi, 2 de Pedro 3, versículo 10. É, 2 de Pedro 3, versículo 10. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aleluia. Virá, entretanto, como ladrão, o dia com D maiúsculo do Senhor. Que dia com D maiúsculo é esse do Senhor? É o sexto dia escatológico. Esse dia virá para o juízo final. E a Bíblia diz o quê? Aí que você vai pegar. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual dia os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esse é o estrepitoso estrondo. No dia com D maiúsculo do juízo, do trono branco, passarão com estrepitoso estrondo. 2 de Pedro, aí mesmo, 3,13, diz assim: nós, porém,
Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ora, meus amados, então nesse momento nós estamos cientes, conscientes de que esse novo céu e essa nova terra que ele vai criar, habitará nela a justiça. Mas não é a cidade santa, celestial, que já está lá na glória, que há sempre e haverá sempre moradas. Muito bem. Apocalipse 21. Apocalipse 21, de 1 a 3. Eduardo Guerra, nosso ministro Eduardo Guerra, Apocalipse 21, versículos de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aleluia! Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, arrumada como noiva, adornada para o seu esposo, igreja, noiva. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então haverá primeiro céu, primeira terra, eclodirão, papocarão. Ele faz novo céu, nova terra, porém a nova Jerusalém já está na glória, no terceiro céu. Sabedores somos, já está lá. Então, nesse momento, deixa eu dar aqui, para que nós não passássemos e não passemos a noite toda aqui. A Bíblia diz que, preste bem atenção, quando o Senhor vier visivelmente, então ele vai vir para arrebatar a igreja, ele vai arrebatar pessoas que vão dar sua vida na grande tribulação, ele virá para o milênio. Mas quando ele vier visivelmente, no final da grande tribulação, visivelmente, a Bíblia diz que os céus passarão e o mar e as coisas, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados e somente a sua glória resplandecerá. Ele será a luz, a lâmpada a iluminar o mundo. A Bíblia diz que nesse momento as estrelas cairão do firmamento. Pense agora no primeiro céu, na nossa galáxia, todas as estrelas saem de cena, tudo sai de cena, sol, lua, tudo. E a Bíblia diz então que a nova Jerusalém será o astro, será a luz, depois de Cristo, na sua glória, iluminar a terra. Ela ficará lá. Quando o Senhor, no juízo final, julgar o mundo, detonar a terra, o primeiro céu e a primeira terra, passarem com estrepitoso estrondo, aí a Bíblia diz que nesse momento, a nova Jerusalém descerá do céu, descerá do espaço, ataviada, ornamentada, enfeitada como noiva para o seu esposo. E a Bíblia diz, há uma grande voz que diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus mesmo estará com eles. Misericórdia, a nossa cidade santa, ela será a nova Jerusalém celestial. A descrição dela em Apocalipse leva capítulos. É uma coisa linda, indescritível. Tanto que lá há um termo de comparabilidade, de comparação como o sol, como isso, que não é exatamente tal qual, mas só para nós termos uma noção da grandeza, do esplendor das ruas de ouro, como que muito maiores, muito mais superiores, e o Deus vivo estará conosco e eternamente ficará conosco. Por isso, amados do Senhor, é maravilhoso sabermos que além de arrebatados, passaremos o milênio com o Senhor, não passaremos pela grande tribulação, e depois do milênio, depois que ele vier visivelmente antes do milênio, nós em glória viremos com ele. Então ele reina, inaugura o milênio e no final do milênio o juízo final já pegamos. É muita informação para a nossa cabeça e é claro que a Bíblia está toda misturada.
É uma questão de um quebra-cabeça espiritual que o Espírito Santo colocou para o seu povo, para a sua igreja. Então, nesta noite, nós temos tempo ainda, aceleramos para que alcançássemos essa meta, temos essa noção. Você, eu, nós, seremos arrebatados. Voltaremos com ele em glória visivelmente. Reinaremos com ele 1000 anos. Estaremos com ele no juízo final. Agora imagine a igreja reinando com ele 1000 anos. Seremos sacerdotes, seremos sua polícia, sua milícia, seu ministério, e só haverá um nome a seguir, o nome do Senhor. Principados, potestades, soberanias, tronos, governos, parlamentaristas, presidencialistas, monarquistas não existirão. Só o Senhor e sua glória. E nós todos reinando com ele. A Bíblia diz que se alguém pensar em delinquir, pastor, terá delinquentes? Terá. Os que não aceitaram na grande tribulação darem sua vida, aceitaram, portanto, a marca, negaram Jesus, ficarão. Os que no milênio, obviamente, que não haverá arrependimento, ficarão. Então, nesta etapa, nesse momento, nós sabemos que ainda existirão pessoas que não serão salvas e que ficarão ainda blasfemando do Senhor. Mas para nós, igreja, que somos seu povo, para nós existe também esse último ponto, que é quando a noiva, a nova Jerusalém, descer ataviada do céu para o nosso encontro. Então, haverá, e nós sabemos disso, um novo céu, uma nova terra e essa nova Jerusalém que desce ataviada, porque nos céus, na nova Jerusalém, sempre houve moradas. Na casa do Pai há moradas, dissera lá no passado Jesus. Então, sem medo de errar. Então, nessa noite, é incomparável, é indescritível, inenarrável de forma exata, não podemos. A glória que nos espera, amado. Você não está aqui à toa, você não está aqui perdendo tempo, você está aqui remindo o tempo. O termo remir significa economizando vida, para que você se encontre com seu Deus. Então, se eu morrer, se você morrer, há um consolo lindo, nem a morte nos separará dele, nem a morte. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses capítulo 1, de 21 a 23, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o meu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5 também, que nós anelamos, nós almejamos a pátria celestial. Nós que aqui estamos, irmãos, somos cientes de que isso é passageiro. Nós trabalhamos no Evangelho, você trabalha na empresa, no seu trabalho como profissional liberal, todos aqui trabalham no setor público, privado, enfim, mas digo uma coisa, você está com seu futuro garantido, você não está perdendo tempo, não tem como perder-se tempo com esse Deus, porque a Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então, quantos aqui querem ser arrebatados? Quantos aqui almejam ser arrebatados? Quantos aqui querem voltar visivelmente com Ele na sua vida visível em glória? Quantos aqui querem reinar com Ele 1000 anos? Quantos aqui querem participar do juízo final? Quantos aqui querem entrar na nova Jerusalém? Aplaudamos o Deus vivo. Obrigado, Deus vivo, por tua palavra, e agora capacita-nos, enche-nos, que o ministério de louvor suba, e subindo possa trazer louvores maravilhosos, que possamos nos entregar, nos deliciar na tua presença, porque a nossa pátria celestial está garantida. E tem mais, se morrermos, iremos diretamente para lá, estaremos lá, e de lá jamais sairemos. Em nome de Jesus, amém.